Tem uma coisa que ninguém fala quando te diz para cortar pessoas da sua vida. Que a solidão que vem depois disso pode ser mais pesada do que o cansaço que você sentia antes. A psicologia chama isso de paradoxo do isolamento protetor. E ele aparece direto nos consultórios hoje em dia, com pessoas que fizeram tudo certo segundo o manual das redes sociais, cortaram quem não prestava, protegeram a energia, montaram a vida nos próprios termos. E mesmo assim, acordam com uma sensação estranha de vazio que não conseguem nomear. Você já sentiu isso? Porque se sentiu, o que eu vou falar aqui vai fazer muito mais sentido do que qualquer lista de autoajuda que você já leu. A primeira coisa que a gente precisa entender é que conflito e toxicidade não são a mesma coisa. E confundir os dois tem custado relacionamentos que valiam a pena. Quando as redes sociais começaram a popularizar o conceito de pessoa tóxica, a palavra era usada para descrever padrões sérios de comportamento, manipulação sistemática, abuso emocional, ciclos que não se rompem. Só que em algum momento essa palavra escorregou, e hoje em dia qualquer pessoa que discorda, que tem um dia ruim, que fala algo sem pensar ou que não consegue te dar o que você precisa no momento virou candidata ao corte. A psicóloga clínica Susan Heitler, especialista em resolução de conflitos, deixou bem claro em seus estudos que desentendimentos fazem parte da estrutura de qualquer vínculo humano saudável, inclusive dos mais próximos. O que define se um relacionamento é prejudicial não é a presença de tensão, é a frequência, a intenção e a disposição do outro em reparar. Antes de decidir que alguém precisa sair da sua vida, vale se perguntar honestamente: essa pessoa me machuca porque ela quer ou porque ambos ainda não aprenderam a se comunicar direito? Essa pergunta desconfortável já salvou mais relações do que qualquer distância. A segunda forma de proteger sua paz, sem precisar afastar ninguém, é aprender a diferença entre limite e fuga. A maioria das pessoas que diz que está colocando limites está, na verdade, evitando. Evitar é quando você some, para de responder, muda de assunto, desaparece sem explicar o porquê. Limite é quando você diz, com clareza e sem agressividade, até onde você consegue ir. Esses dois comportamentos parecem iguais por fora, mas por dentro são completamente diferentes. A fuga dá alívio imediato e ansiedade depois. O limite dá desconforto imediato e leveza depois. Pesquisas na área da psicologia comportamental mostram que pessoas que desenvolvem a habilidade de comunicar limites verbalmente apresentam níveis significativamente menores de estresse crônico do que aquelas que lidam com os mesmos problemas através do afastamento silencioso. Não responder uma mensagem às 11 da noite não é grosseria, é limite. Mas desaparecer da vida de alguém sem nenhuma explicação porque uma conversa foi difícil, isso é fuga disfarçada de autocuidado. Tem um peso que muita gente carrega sem perceber, que é o peso de achar que precisa estar disponível para todo mundo o tempo todo. Esse padrão tem nome na psicologia, chama hiperresponsabilidade emocional, e ele aparece especialmente em pessoas que cresceram em ambientes onde precisavam regular o humor dos adultos ao redor. Quando você passa a infância lendo o estado emocional de quem deveria te proteger, você aprende que a paz do ambiente depende de você, e isso vira uma crença que você carrega para a vida adulta sem questionar. Aí você chega nos seus 20, 30 anos e sente que não pode descansar enquanto alguém ao redor estiver mal, que precisa resolver, mediar, explicar, suavizar, e quando não consegue, vem a culpa. O problema não é que você se importar é bonito. O problema é quando o cuidado com o outro passa a custar a sua própria estabilidade de forma sistemática. Dizer que não pode atender agora não é abandono, é honestidade sobre seus recursos emocionais no momento. A quarta forma é uma das mais simples e uma das mais ignoradas. Nem todo mundo merece o mesmo acesso a você, e perceber isso não tem nada de frio ou calculista. Relacionamentos funcionam em camadas, e isso é completamente natural. Há pessoas com quem você compartilha seus medos mais íntimos, seus projetos, suas contradições. Há pessoas com quem você toma um café e ri muito, mas não necessariamente sente segurança para mostrar suas vulnerabilidades. Há pessoas que são parte do seu dia a dia sem serem parte da sua vida emocional profunda. O erro que gera esgotamento é tratar esses três grupos da mesma forma, oferecendo a todos o mesmo nível de entrega, de paciência e de abertura.
Quando você para de fazer isso, algo curioso acontece. Você passa a se relacionar com muito mais leveza, inclusive com as pessoas do círculo mais próximo, porque você não está mais chegando nas conversas importantes já vazio, por ter dado tudo a quem não precisava tanto assim. A quinta forma é o que a psicologia chama de desapego funcional, e é talvez o conceito mais mal compreendido de toda essa conversa sobre proteção emocional. Desapego não é indiferença. Não é olhar para as pessoas ao redor como se elas não importassem. É a capacidade de observar o que acontece sem automaticamente transformar isso em problema seu. Quando alguém te critica, o desapego funcional te permite ouvir sem imediatamente construir uma narrativa sobre o que essa crítica diz sobre seu valor. Quando alguém está de mau humor, ele te permite notar aquilo sem absorver como se fosse sua responsabilidade consertar. Isso não se aprende da noite para o dia. E ninguém faz isso perfeitamente, mas é uma habilidade que se desenvolve com prática e que transforma completamente a qualidade das suas interações, porque você para de chegar em cada conversa na defensiva esperando o próximo impacto. A sexta forma de proteger sua paz talvez seja a mais difícil de aceitar, porque ela exige que você abra mão de algo que parece razoável querer, que as pessoas ao redor se comportem do jeito que você precisa. A psicologia é bastante direta sobre isso. Você não controla o comportamento de ninguém. Nunca controlou. O que você controla é o que você faz com o que recebe, como você responde, quanta energia você decide investir, quais expectativas você decide carregar. Muita gente sofre não porque as pessoas na sua vida são ruins, mas porque a distância entre o que elas esperavam e o que receberam nunca foi honestamente revisada. Ajustar expectativas não é baixar o padrão, é parar de punir pessoas por não serem quem você precisava que elas fossem. Isso libera uma quantidade absurda de energia que estava sendo gasta em frustração, e essa energia pode ir para lugares que realmente fazem diferença na sua vida. Tem algo que une todos esses 6 pontos e que raramente aparece nesse tipo de conteúdo. Proteger sua paz é um trabalho interno antes de ser uma decisão sobre o outro. A maioria das pessoas pula direto para a parte de reorganizar as relações ao redor, sem fazer primeiro a pergunta mais importante, que é de onde vem esse esgotamento? O que dentro de mim está sendo ativado? O que eu aprendi sobre mim mesmo quando estou perto de certas pessoas? Quando você começa a responder essas perguntas com honestidade, as decisões sobre relacionamentos ficam muito mais claras e muito menos reativas. Você para de cortar por impulso e de aguentar por culpa. Você começa a escolher com mais consciência quem fica, em que medida fica e com que frequência você se abre. Isso não é frieza, é maturidade emocional. E ela tem menos a ver com o quanto você se afasta das pessoas e muito mais com o quanto você se conhece. Se alguma coisa aqui tocou em algo que você está vivendo agora, deixa um comentário contando o que foi. Não precisa ser longo, não precisa ser organizado, pode ser uma frase solta. Às vezes, nomear o que a gente sente já muda alguma coisa. E se você tem alguém na sua vida que está nesse momento de tentar proteger a paz, sem saber direito como fazer isso sem se isolar, manda esse vídeo para essa pessoa. Não com um comentário, só manda. Ela vai entender. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é um bom momento para fazer isso, não porque a gente pede em todo vídeo, mas porque o que a gente constrói aqui é exatamente esse tipo de conversa, sem fórmula pronta, sem lista de regras. Só ideias que fazem você pensar de verdade sobre a sua vida. A gente quer saber também, tem algum tema que você gostaria de ver por aqui? Algo que você vive e não encontra sendo discutido com profundidade? Conta pra gente nos comentários. Esse canal é construído junto com quem assiste, e sua história importa mais do que você imagina.